Ela tem 64 anos, é divorciada, tem um filho, ele é o filho único que ela tem, de 35 anos, casado, é pai de 2 crianças. Ocorre que ele tem uma agressividade desmedida em relação a mim, desde sempre. É difícil a convivência. Cada vez que nos vemos, sofro demais com a agressividade dele, que é só comigo. No trabalho, é bem quisto. Ele não convive com o pai. O Jorge fala que não devemos desistir dos nossos filhos, mas se não fosse pelos meus netos, bebês, teria um contato somente telefônico com ele. Faço o evangelho no lar e frequento a FESP. Obrigada. Com vocês. Realmente, a gente não deve desistir de filhos, mas a gente também não deve desistir de nós próprios. Existe um instrumento que muitas vezes se faz necessário dentro dessa convivência familiar, quando nessa relação de um com o outro, está faltando um pedaço nessa relação. O outro não está inteiro nela, né? Ele não se apresenta com aquilo que eu poderia ter. E eu quero que a pessoa me entregue tudo que eu gostaria, mas ela não é capaz, porque ela não é uma pessoa com condições de oferecer aquilo que eu gostaria. E a gente fica naquela expectativa de que o outro entregue o que ele não é capaz de entregar. E aí a gente, não, mas na próxima vai dar certo, na próxima. Então a gente vai se machucando muito, vai se ferindo muito. Então, a benefício de nós próprios, muitas vezes, na expectativa de que a gente consiga ter um pouco mais de serenidade, a gente precisa desenvolver um recurso chamado distância amorosa. Para que eu tenha paz e para que exista paz na relação, eu preciso afastar um pouco, não é romper, afastar um pouco esse contato para que eu tenha capacidade de respirar, para que os encontros sejam mais produtivos. Uma alternativa que se poderia buscar dentro disso seria, já que ele é benquisto no trabalho, já que ele é uma pessoa que tem um padrão de comportamento que não é grosseiro com todo mundo, primeiro fazer uma reflexão, o que pode ter motivado isso? Porque você diz que ele não convive com o pai, que é separado. E também tem distância de você. O que houve? Aonde foi a fratura nessa relação? Dá para consertar? Às vezes dá, às vezes não vai dar. Já tem 35 anos, vai ter que ter muita boa vontade da parte dele de fazer um movimento de retorno. A gente fica muitas vezes querendo, mas não vai conseguir. Ele pode ter ficado com alguma sequela da separação, ele pode ter guardado dentro de si uma sensação de abandono pela dissolução do casamento de vocês. E aí você cria uma expectativa que talvez ele não consiga entregar. Então, o que podemos fazer? O que podemos fazer? Primeiro, analisar até que ponto eu tenho as minhas responsabilidades. Segundo, é possível dialogar, mas se for dialogar dentro de um aspecto de serenidade. Eu não posso ir mexido emocionalmente. Ideal é que essa conversa aconteça antes de uma briga. Porque se brigar, vai ser pior para conversar. Então, conversar, se for para conversar sem alterar o batimento cardíaco. Não pode ser, porque diz que a gente briga, porque você... Pronto, aí não adianta discutir. Então, primeiro, fazer um balanço para ver até onde eu tenho as minhas responsabilidades para fazer um meia-culpa. Um segundo, um diálogo que possa permitir com que a gente consiga encontrar pontos de convergência dentro disso. Não dá para dialogar. Bom, não dá para dialogar, então você pode tentar uma outra alternativa. Você conversa com ele, então, pelo telefone, pelo WhatsApp. E quando conversar,
não ataque, não cobre. Você não veio mais, você não está aqui, você é um filho ingrato, você é uma pessoa distante, com todo mundo você é bom, comigo você não é. Não se cobra. Quando se quer conquistar alguém, não se cobra. Não mendigue afeto. Não mendigue afeto. Então, você fale de coisas positivas para que a relação não seja uma relação que contém atrito. Fale de coisas positivas, como estão as crianças, está tudo bem, estão bem, tal. Sem que ele diga, ai, mamãe escreveu, nossa, vai cobrar de novo. Então, não faça cobranças, fale de coisas boas, fale de coisas para que ele se agrade de atender você, porque ele diga, ih, mamãe de novo, ligou, oi, mãe. Não, para que sejam coisas boas, positivas. E também a possibilidade de você consiga ver os netos, que lhe interessa muito, sem a necessidade de uma presença muito forte dele. É possível que ele deixe as crianças para que você conviva com elas por um tempo e depois ele passe para pegar? Se isso for possível, a gente consegue diminuir os pontos de atrito. Se não der, aí vai ficar um pouco mais difícil. Se os filhos não puderem ficar longe dos pais, porque são pequenos demais, ou porque ele não permite, então você vai ter que desenvolver o dom de fazer silêncios de críticas e não esperar dele aquilo que ele não pode dar. Se ele foi agressivo até então, não espere que ele venha dócil. Prepare-se para isso e pense na parte boa que é estar com seus netos. E não estabeleça nenhuma fala de crítica. Já vai embora, né? Eu sei como é que é, porque quando você vem aqui, você vem forçado. Não critique para não criar fato novo que bata em cima da ferida que já existe. Trabalhar isso pode ser um instrumento de melhoria dessa relação, na medida em que nós procuramos não esperar dos outros aquilo que os outros ainda não são capazes de dar. Distância amorosa, se for preciso, e proteger-se, não esperando que o outro entregue aquilo que ele não pode oferecer, porque ele não é completo, está faltando um pedaço de amor dentro dele, e por isso ele não consegue dar tudo que você gostaria de receber.